Olá, sejam muito bem-vindos ao Na Língua do PP, mais um episódio aqui com vocês. E hoje o assunto é sério e importantíssimo para todo mundo. A gente vai falar a gente vai ter uma conversa sobre um assunto que, infelizmente, é diário em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande e no país, né, Adriano? Exatamente. Mas antes de mais nada, não se esqueça de curtir esse vídeo e também compartilhar ele com todo mundo. Bom, nesse mês de março, que é o mês da mulher, a TV Morena e os portais ligados à TV realizam a campanha Homem de Verdade Respeita para a conscientização do combate à violência contra a mulher, né, Ana? É isso aí. Então é por isso que a gente trouxe uma fonte especialista para falar sobre a violência contra a mulher e como se proteger, e os sinais e todas essas informações importantíssimas. Exatamente, como a Ana adiantou, é uma convidada muito especial. Ela vai trabalhar com a gente, falar sobre esse problema tão sério que é o feminicídio, que são os casos de violência contra a mulher aqui em Mato Grosso do Sul e tirar todas as nossas dúvidas a respeito do tema. É isso. Para apresentá-la, vamos lá. Ela é formada em Direito, pós-graduada em Ciências Criminais e Gestão em Segurança Pública, é policial civil há 23 anos e atualmente é secretária executiva da Mulher da Prefeitura de Campo Grande. Seja muito bem-vinda, Angélica. Muito obrigada, Ana, Adriano. Que prazer estar aqui. Conversar um pouquinho com vocês, um assunto tão sério e que tão necessário discutir, até mesmo para levar conhecimento, e é o que eu sempre falo, a informação salva vidas. As informações que nós traremos aqui, eu não tenho dúvidas que vão ajudar muitas mulheres a saírem do ciclo da violência e até mesmo salvarem suas vidas. Essa é a intenção. Tomara. Muitos casos de violência doméstica, o que isso fala sobre a sociedade, sobre Mato Grosso do Sul, né? Sobre a nossa realidade atual, nesse caso, contra a violência doméstica. A violência contra a mulher. Porque quando eu falo em violência da mulher, eu não falo só na violência que ocorre em casa, a doméstica, né? A violência, ela pode ocorrer em todos os lugares e são diversas formas de violência, né? A Lei Maria da Penha, aí lá vem a professora de Direito Penal, né? Falando de lei. A Lei Maria da Penha 11.340/06, ela traz 5 tipos de violência. Então, já é bem interessante para você que está nos assistindo entender que violência não é só aquela física, que é o que todo mundo... é violência doméstica, é violência física, ela vai além disso. Então eu tenho a violência física, que realmente é o soco, é o empurrão, são os roxos, enfim, a violência física, que geralmente ficam sequelas, né, aparentes. Nós temos a violência psicológica, e essa violência ela é muito cruel, porque as marcas não são visíveis, mas os efeitos e as consequências são duráveis e são difíceis de serem tratados. Mas a violência psicológica, que é quando o agressor fica menosprezando a mulher, você é burro, ninguém vai te querer, você é isso, você é aquilo, e vai levando muitas vezes até a depressão, a mulher vai se abandonando, é a violência psicológica. Eu tenho também a violência sexual, que é quando o agressor força ela a fazer algo que ela não queira com seu corpo. Temos também a violência moral, que é diferente da violência psicológica. A violência moral é quando ele fere a honra da mulher. Ainda mais agora em tempos de tecnologia, vai lá nas redes sociais, coloca a foto da menina falando que ela trabalha com isso, quando não trabalha, né, de cunho sexual, ou quando ela vai nas redes, porque ela é uma vagabunda, porque ela é isso, ela é aquilo, vai no grupo da família, grupo de amigos, e isso aí é violência moral, fere a honra dela. E tem também a violência patrimonial, violência financeira, que poucas pessoas sabem disso. A violência financeira ou patrimonial, ela pode ser praticada de diversas formas, como, por exemplo, quando o agressor, a mulher trabalha o mês inteiro, chega no final do mês, ele pega o salário dela, para ela poder comprar um remédio, um absorvente, tem que ficar pedindo dinheiro. Ou mesmo quando ele destrói os documentos dela para ela não ir para o mercado de trabalho, para ela não trabalhar. Isso também é violência patrimonial. Teve um caso muito interessante, teve a época da pandemia, lembra a pandemia? Quem que não lembra, né? A pandemia, em 2020, e logo depois eu estava dando uma palestra, e aí veio uma aluna falar comigo. Ela falou assim, olha, professora, aconteceu uma situação, e veio falar. Ela separou do marido, na época da pandemia todo mundo ficou recluso em casa, né? E ela ficou com o menininho dela tinha em torno de uns 6 anos, na época. E aí, com muito custo, ela morava numa kitnet, então um lugar pequeno, o cômodo pequeno, né, uma kitnet. Agora pensa, você em casa, trancada, uma criança de 6 anos, sem espaço para brincar. Com muito custo, ela conseguiu comprar uma televisão. E ela ficou feliz da vida, porque ela comprou uma televisão que ia ajudar a entreter a criança, né, nesse período. E certo dia apareceu na porta dela o ex-marido dela, o pai da criança. E quando ele abriu a porta, ele já bateu o olho e viu
que a criança estava sentada assistindo televisão. Eu falei, o que é isso? Aí ela falou, você viu? Eu consegui comprar uma televisão, graças a Deus. E ela só tinha pago uma parcela, tá? 10 vezes ela pagou uma parcela. Aí, professor, ele entrou em casa, pegou minha televisão, jogou no chão, quebrou na minha frente e na frente do nosso filho. E foi embora. Falei, não, mas espera um pouquinho, você foi fazer um boletim de ocorrência, né? Isso aí é crime, isso é violência. Não, professora, ele não me bateu. Falei, não, mas não é a violência física. Não, mas ele nem me xingou. Falei, não, querida, isso aí é violência patrimonial. Sim. Então, isso é muito interessante, porque às vezes muitas mulheres são vítimas e não se dão conta disso. Acha que é só uma agressão física. Isso. Mas não é. E quando eu falo em números e quando eu falo de Mato Grosso do Sul, infelizmente, a violência contra a mulher, principalmente a doméstica, primeiro que ela ocorre num lugar onde não tem como o Estado estar 24 horas, que a maioria das vezes, 63% das violências contra a mulher são ocorridas dentro dos seus lares. Então, já começa por aí. E segundo, que ela ocorre em todo o país, infelizmente, em toda a classe social e em todos os nichos. Sim. Não, isso aí só acontece para as pessoas... Não, em toda a classe social. O que acontece é que nós temos uma subnotificação. Vocês sabiam que diante de todos esses números, que são altos, a nível de Brasil, a nível de Estado, tem uma subnotificação? Os estudos revelam, de acordo com o anuário do ano passado, que apenas 10% dos registros são realizados. Então, por exemplo, de 100 casos, só 10 que realmente a mulher vai e noticia. Então, eu tenho 90% que a mulher é vítima e se cala. Então, isso é assustador. E eu vejo que isso é reflexo do quê? De uma sociedade que precisa se conscientizar, que tem que parar de normalizar a violência. E esses tipos de violência também. E isso envolve muitas coisas, Adriano. Nós temos músicas que a gente ouve que as letras são terríveis. Agora, imagina a criança crescendo com aquilo, achando que aquilo é normal. Ou mesmo dentro do ambiente familiar, Ana. Nós temos um projeto dentro da nossa secretaria que é o Recomeçar. Nós trabalhamos com homens agressores. É muito interessante, porque a gente trata a mulher, mas a gente trata o agressor também. E o índice de eficiência é excelente. Esse projeto já está há 4 anos e meio acontecendo. E dos 400 homens que nós já atendemos nesse projeto, nenhum voltou a reincidir. Nossa, isso é um dado fantástico. O que significa isso? Nenhum revitimizou a primeira mulher e nem fez novas vítimas. Então quer dizer que ele é eficiente. Sim, Ele é eficiente. E nesse programa chamado Recomeçar, nesse projeto, é costumeiro a gente ouvir assim, nossa, mas eu não sabia que isso é crime, doutora, porque eu cresci vendo meu pai xingando e falando isso para minha mãe, eu cresci vendo meu avô dando um tapa na minha avó. Então, o que acontece? Normaliza a violência, e é isso que a gente não pode permitir. Então, por isso que a gente tem que tratar desde o início. A nossa sociedade, ela precisa ser mais saudável, estar sadia. E para que haja esse enfrentamento, tem que levar essa informação. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada pelo convite de estar discutindo isso aqui, porque quando a gente leva a informação para a população, para a sociedade, tem esse despertamento. E também a importância da gente trabalhar desde pequeno com as crianças sobre limites e sobre direitos. Pensando nisso, a Secretaria Executiva da Mulher tem 2 projetos já em andamento, que é o Maria da Penha Vai à Escola, e tem o outro que é Meninos e Meninas Fortes. É um projeto muito bacana, que a gente pega os pré-adolescentes, 7º, 8º, 9º ano, e a gente tem 8 encontros com eles, e a gente separa os meninos das meninas. Aí os meninos vai um instrutor menino, um psicólogo e uma assistente social, e das meninas vai uma psicóloga e uma assistente social. E aí são 8 encontros que a gente discute de tudo, desde questão da sexualidade, gravidez na adolescência, aí a gente vai entrando nessa parte da violência, tipo, como evitar, como pedir ajuda, limite, e principalmente a importância de você não queimar etapas. Não queimar etapas. A gente tem tanto adolescentes de 13, 14 anos que estão queimando etapas. E é importante que vai ter tempo para tudo, né? E que às vezes uma etapa queimada aqui pode levar para um outro rumo, que a vida poderia ir para um outro canto, está indo para outro rumo. E também o resgate de sonhar novamente,
de ter uma nova expectativa. Não é porque aconteceu isso com a minha mãe que isso vai ter que acontecer comigo. Não, olha, eu tenho novas possibilidades. Puxa, minha mãe não conseguiu terminar o 2º grau. Não, mas eu posso terminar. Não, a faculdade, por que não uma faculdade? Né? Então, a gente trabalha isso com os nossos adolescentes, é um trabalho muito bacana, que a gente tem visto muitos frutos. Resultado, né? Muito resultado. Secretária, nesse contexto, você acredita que trabalhar justamente a educação, desde cedo, educação em casa, tanto com o menino quanto com a menina, é uma das formas de combater a violência contra a mulher? Nossa, perfeito, Adriano. Aí, eu vou fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Como que você tem educado seus filhos em casa? Sabe por quê? Se a gente parar para pensar que os agressores hoje, na sua maioria, foi criado por quem, Ana? Por mulheres. Por mulheres, né? Então, como você está educando seus filhos lá em casa? Eu vou dar um exemplo, o que acontece na minha casa. Eu tenho 2 filhos, o Heitor e a Heloísa. A Heloísa de 10 e o Heitor de 12, menino e uma menina. E esses dias, o ano passado, na verdade, cheguei em casa, a gente chega em casa, mas o trabalho não sai da gente, então eu cheguei em casa, já abri meu computador, tô lá trabalhando, e de repente eu só tô ouvindo uma gritaria lá. Eles estavam na sala. Porque lá em casa tem uma brincadeira. Quem nunca pegou um guardanapo e... a guerrinha de guardanapo. Ou a toalha, Toalha. Mas o guardanapo você molha só a pontinha, ó, vou passar os bisus, você molha só a pontinha. Rapaz, lá em casa cada um tem o seu guardanapo. Eu tenho o meu marido tem o dele, o Heitor tem o dele. Então a hora que um cata, a gente saca desesperado, cada um catando o seu, que começa a guerrinha, né? Guerrinha de guardanapo. Isso é muito gostoso, é tempo de qualidade, né? E eles têm isso com muito carinho. Mas certo dia eu tava lá trabalhando e eu tô ouvindo. E aí, o Heitor é maior, deu uma lambada na Heloísa e ela, não quero mais brincar, para. E ele ameaçando, para, Heitor, para, eu não quero mais brincar. E eu tô ouvindo ela falando não e ele insistindo. Aí na hora eu parei, levantei, fui correndo lá na sala e falei, Heitor, a sua irmã falou não. E não é não. Brincadeira tem que ser pros 2. Pra um só não é brincadeira. Aí catei tudo os negócios e fui pra lá. Isso foi num dia. Passou assim... uma semana, não passou muitos dias. Tô eu em casa lá de novo, trabalhando, anotando, escrevendo. E começou de novo a carrinha do guardanapo. Aí numa dessa que ele foi tentar dar uma guardanapada nela, ela conseguiu tomar dele. E aí ele ficou com 2... Ela ficou com os 2 guardanapos, ele ficou sem munição. Aí na hora ela... Para, Heloísa, eu não quero mais brincar. Ai, mas quando eu tava... Heloísa, não é não. Olha. Aí eu parei, assim, olhei. Falei, gente, meu filho. Mas olha que interessante, numa brincadeira, numa instrução, utilizando a brincadeira, ele entendeu que não é não. É não. E isso é uma brincadeira boba, mas isso eu sei que vai reverberar em outras situações na vida dele já adulta. Então, nós precisamos pôr esse limite já desde pequeno. Né? Olha, a gente não se deve bater em ninguém, mas muito menos em mulher. Né? Esse cuidado de ter da mulher. A forma delicada de tratar uma mulher, respeitosa. Porque o que as mulheres pedem, às vezes as pessoas deturpam. Porque mulher quer isso, quer aquilo. Não. A gente quer respeito e oportunidade. Porque o resto pode deixar com a gente. Só me dá a oportunidade que o resto a gente corre atrás e digo mais, de salto alto, tá? Nossa. Exato. Exatamente. E a gente tem muitos índices de violência aqui em Mato Grosso do Sul e muitos dos casos de feminicídio, de tentativa de feminicídio, eles são ligados a uma arma branca, uma faca ou uma arma de fogo. Por que aqui é tanto desses casos assim ligados a armas, né? Na verdade, os agressores, aí entra a polícia, entra a parte da criminologia. Eles vão usar a arma, aquilo que ele tiver à disposição deles. Isso, com certeza. Então a gente viu casos agora de uma tentativa de feminicídio que usou um martelo. A gente já viu casos de feminicídio com um pedaço de pedra. Eu já atendi quando eu tirava plantão, o cara matou a pedrada, a mulher com esse pedaço de... E é assustador, sabe? Que são sempre muito brutais. Semana passada foi um feminicídio no interior, em 3 de agosto, com esganadura, estrangulamento. Ok? Foi com estrangulamento, então foi com as mãos. Então, ela falou assim, foi tudo com arma de fogo. Não foi. Tudo com faca. Não. Foi o instrumento que ele achou, tanto que matou com as próprias mãos. Mas o que é interessante é fazer um registro. Que Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, onde tem a maioria das mulheres do estado mora aqui. Campo Grande, que tem 1/3 da população do estado inteiro. Campo Grande
indo na contramão dos dados nacionais que vocês têm em mãos. Foi a única capital do país que reduziu o feminicídio em quase 50%. Vou repetir, em quase 50%. Não é que nós reduzimos em quase 50%. Em 2024, perdemos 11 mulheres, infelizmente. 2025, nós perdemos 7. Então, nós reduzimos. Mas o número do estado aumentou. Mas Campo Grande nós reduzimos. Mas o que se deve a essa redução? Depois que saiu esses dados, nossa, a gente foi procurado por várias secretárias de outros estados, enfim, até o pessoal de Bogotá, da Colômbia, entrou em contato conosco. Nossa. Enfim, o que aconteceu que nós conseguimos reduzir esse número de feminicídio? Eu creio que é um conjunto de ações. Nós trabalhamos fortemente na prevenção, mas nós temos aqui em Campo Grande uma rede capacitada, uma rede especializada, uma rede integrada. E juntos, todas essas instituições fazendo certinho o seu papel, o que lhe cabe, a gente está conseguindo fazer a roda girar. A gente está conseguindo levar proteção e conscientização às vítimas. Por quê? A violência doméstica, ela é um escalonamento. Não chega do nada um feminicídio. Não. Começa com uma agressão verbal, um xingamento, daqui a pouco um empurrão. Daqui a pouco um cabelo, um beliscão, tranca aqui, um tapa. Exatamente, Adriana, é um escalonamento. E antigamente as mulheres deixavam chegar no limite. No limite para daí procurar ajuda. Hoje não. Pode olhar as estatísticas. Aumentaram o número de registro de ocorrência. Mas o feminicídio nós abaixamos. Por quê? As mulheres estão se conscientizando que eu não vou esperar chegar no limite. As mulheres estão tendo confiança no aparelho estatal. Aqui no caso de Campo Grande, na Casa da Mulher Brasileira, ela sabe que ela não está sozinha. Ela sabe que se ela chegar lá, ela vai ter uma rede de apoio com as 8 instituições que lá compõem, que vão segurar na mão dela e não vai deixar ela sozinha. Então, essa confiança faz toda a diferença. E também os outros, vamos colocar aqui, as outras armas que nós temos para esse enfrentamento. Vou dar um exemplo, que é o nosso botão, porque eu estava brincando até com o Adriano, muita gente fala, botão do pânico. Não, que nome desesperador. Você fala botão do pânico, já dá pânico. Não. É o botão da vida. É o botão de emergência, que é um aplicativo que a Prefeitura desenvolveu através da sua agência de tecnologia, juntamente com a CEMU, que é o Proteja Mais Mulher. Então, quando a mulher chega na Casa da Mulher Brasileira, faz um boletim de ocorrência, ou ela pede uma medida protetiva, nós baixamos no celular dela um aplicativo. Angélica, então não é para todas as mulheres da cidade? Não. No final, não esquece de me perguntar, porque eu vou esquecer por que não são para todas, tá bom? Mas a mulher passou por lá, nós baixamos o aplicativo dela. Se numa situação de emergência, numa situação de risco real de morte, que ela vê que o escalonamento, até mesmo por conta do tipo de maldade e gravidade do agressor, do nervosismo do agressor, enfim, quando ela se vê numa situação de risco, o nosso aplicativo, ela não precisa desbloquear o celular dela. Com um código que nós passamos usando os botões laterais do celular, ela parada do jeito que está, ela consegue ativar o nosso botão de emergência. Quando ela ativa, grava-se automaticamente 5 segundos do áudio ambiental. Então a gente sempre instrui a mulher, olha, se você conseguir, pode falar, olha, ele está com uma faca, olha, fulano de tal. Mas se ela travar, ela não precisa falar nada. Por quê? Ele grava automaticamente o áudio ambiental. Então, a gente já tem noção de onde ela está, o que está acontecendo. Quando ela aciona esse botão, é mandado para o nosso sistema de informação o georreferenciamento dessa mulher. Então, se ela estiver no posto de saúde com o filho, ela mora lá na Vila Nasser, mas ela foi visitar a mãe dela na Moreninha, ou seja, do outro lado da cidade, a gente vai saber. E quando é acionado, que cai no nosso painel de monitoramento da Guarda Municipal, e a nossa Guarda Municipal está nas 7 regiões da capital, eu não vou mandar um alerta para todos os guardas da cidade, vou mandar para aquele guarda mais próximo da mulher. Vamos para a prática? Todas as vezes que o nosso aplicativo foi acionado, o tempo resposta foi de 2 minutos a 4 minutos e meio. É muito pouco. E digo mais, todas as vezes que nosso aplicativo foi acionado, a Guarda Municipal chegou em tempo e todos os autores foram atuados em flagrantes. Secretária. Então eu não tenho dúvida, só para concluir, Adriano, que dessas autuações que nós fizemos em flagrantes, poderiam ter vindo a virar um feminicídio e a gente conseguiu interceptar antes. Então isso é fantástico, a gente vê políticas públicas eficazes que estão salvando vidas. A senhora tem um aplicativo no celular? Tenho. A senhora se importa de mostrar ali? Deixa eu mostrar, vamos lá. Por favor, pode... Espera só um pouquinho, deixa eu ver se não vai aparecer meu CPF aqui. Aí também não. Olha, é esse aplicativo aqui.
Exato. Agora eu vou mostrar o botão de emergência, tá? Esse é o aplicativo aqui. Certo. Agora eu vou mostrar quando gera... Aqui, tá, vai pegar. Aqui, ó. Ó, esse é o botão de emergência. Ah, se ela não quiser ativar os botões laterais, ela abre o aplicativo e aperta. E ativa para gravar. Tranquilo. Ativando, 5 segundos de áudio. Automaticamente, os 5 segundos de áudio. Quer ver? Ó, aqui eu tenho acesso... Ó, aqui a nossa senha é a senha master, né? Mas a gente tem acesso ao tanto de mulheres que já estão cadastradas, ó, tanto de mulheres que já estão cadastradas e que já está à disposição, ou seja, que a gente já inseriu com esse aplicativo e que se precisar pode acionar e nós vamos lá salvar essas vidas. Não, e aproveitando já que a gente está nesse tema, quais mulheres que podem baixar esse aplicativo? Lembra que eu falei? Por quê? Lembra que eu falei? Me lembra que eu esqueci. Não, já vamos partir de agora. Por quê? Me perguntaram esses dias numa palestra, mas por que vocês não deixam para todas as mulheres de Campo Grande baixar esse aplicativo? Porque para todas as mulheres de Campo Grande, para todos os homens também, a gente tem os telefones de emergência, os telefones de acionamento, que é 190, Polícia Militar, 153, que é a Guarda Municipal, 153. Eu tenho, é a minha vizinha que está sendo vítima, eu quero que seja anônima, eu não quero que ninguém saiba que sou eu. Ok, liga 180, 180. Então eu já tenho esse número para toda a população, à disposição da população, e que também são números de emergência, e 190, 153 vai acionar e a polícia vai. Contudo, esse aplicativo a gente conseguiu fazer essa peneira, por quê? Para filtrar, para que também não seja usado de forma indevida. Eu sou policial. Hoje eu não tiro plantão, mas eu já tirei muitos plantões. E não é difícil você atender uma ligação. Olha, tem como vir aqui dar um susto no meu vizinho? Gente, não vou dar susto em vizinho. Não, e outra, tá com som alto. E aí o nosso medo é o quê? Das pessoas baixarem e por conta do mau uso, banalizar. O que acontece hoje? Como ele é bem restrito para as mulheres que passaram pela casa, tiveram a coragem de ir lá fazer o BO, pedir medida protetiva, quando a gente canta, né, no sistema, quando canta no sistema, quando aparece o acionamento, as pessoas sabem que, opa, tem uma mulher em risco, imediatamente. Por isso que o nosso tempo de resposta é porque para tudo rápido. E vai, porque sabe que quando chegar lá, a mulher está em risco. Mas e se aquela mulher baixou o aplicativo, usou de forma indevida? As mulheres que baixam esse aplicativo, elas assinam um termo de responsabilidade. Que isso aqui não é para falar que o vizinho está com som alto. Ou é para reclamar, a mulher reclamando da outra vizinha. Não. O cachorro que está latindo. Exatamente, não. Isso aqui é para casos de risco de morte. Claro. Tá? Então teve todo esse cuidado. Sérios, não, e casos realmente, né, que a mulher está em risco. Então nós tivemos todo esse cuidado na elaboração, inclusive do termo de compromisso. Secretária, eu acho que é sempre muito importante a gente frisar, justamente para não deixar chegar ali no limite, quais são os sinais que uma mulher tem que estar atenta, de que talvez o relacionamento dela esteja caminhando para um relacionamento abusivo, para uma violência. É só a gente começar a observar se o relacionamento dela não é um relacionamento tóxico. Quando ela perceber que o companheiro, ou a companheira, né, no caso, esse controle excessivo, primeira coisa que o homem a pessoa, o companheiro tenta fazer é tentar isolar a mulher. Então, amiga nenhuma sua vai prestar. Daqui a pouco a sua família também não vai prestar. Então, assim, a mulher não sai mais com as amigas, não vai mais na casa de ninguém, começa a não ir mais na casa da mãe, dos irmãos, começa a isolar a mulher, justamente para manter sobre o controle dele. Aí começam os ciúmes excessivos. E olha como que é interessante. Eu já ouvi de várias mulheres assim. Mas eu achava tão bonito. Tipo assim, cuidado. Ela vê como cuidado, como amor. Nossa, ele me ama tanto. Por isso que é tão complexo, né? Ele me ama tanto que ele morre de ciúmes de mim. Muita calma nessa hora. Os ciúmes, no limite, naquela dosagem, ok. Agora, tudo que é excesso também, pode parar. Então, basta acompanhar o comportamento dele dentro do relacionamento, esse isolamento. Não, você não precisa trabalhar. Pode deixar que eu cuido de você. Aí ela começa a ficar dependente financeiramente e daqui a pouco psicologicamente. O ano passado nós soltamos o nosso dossiê mulher. Inclusive, final de março, nós vamos soltar agora o dossiê deste ano, tá? Já vou avisar vocês. Exatamente. E o dossiê do ano passado, nós vimos que 30% das mulheres... De todas que registraram ocorrência, 30% era completamente, eu não falei parcialmente, que é o que mais assusta, completamente dependentes financeiramente de seus agressores. Então, muitas
ficavam naquele ciclo da violência, porque, sabe aquele negócio, pior com ele, ruim sem ele? Nossa, isso daqui, eu vou pra onde? E como que eu vou arrumar trabalho? Sim. Mas eu não sei fazer nada, eu vou trabalhar em quê? Né? E assim, quando você tem o filho, tem filhos na relação, ainda fica uma situação um pouquinho mais delicada. Né? Mas eu vou pra onde com filhos? Mas por isso que é importante compartilhar conhecimento. Aqui em Campo Grande, na Casa da Mulher Brasileira, a hora que a mulher tem coragem e vai buscar ajuda para sair desse ciclo da violência, lá dentro nós temos o alojamento de passagem. Como já acontece isso toda semana. Nossa, olha, eu vim de Corumbá, eu não tenho família aqui, eu não tenho para onde ir, a casa é dele. Calma, fica no alojamento de passagem, inclusive com seus filhos, tá? E aí, nesse prazo de 24, 48 horas, a nossa equipe do psicossocial faz uma busca ativa de um lugar seguro que a mulher possa ir e recomeçar a sua vida. Mas ela não tem recurso nenhum. Nós temos um projeto da Prefeitura de Campo Grande, já está há 3 anos em andamento, que é o Recomeçar Moradia. Porque é claro que é feita toda uma filtragem, toda uma questão de requisitos, mas a mulher... Agora, semana passada, nós colocamos 50 novas mulheres no programa. Elas recebem uma ajuda de custo de R$550, de um ano e meio. Essa ajuda, ela recebe todo mês. E essa ajuda é em dinheiro para ela poder pagar um aluguel, ou pagar uma água, uma luz. O ano passado, eu lembro de um caso que me impactou bastante. Chegou lá uma mulher vítima com 4 crianças. Uma escadinha assim, ó. 4 crianças, tudo pequenininho. E aí ela falou assim, olha, ela não vai voltar, ela não quer voltar. Eu falei, não, sem problema, vamos ajudar essa mulher, não voltar para essa violência. Ela quer ir para casa da mãe dela. Daí eu fiquei pensando, eu falei, cara, pensa ela chegando na casa da mãe dela, com mais 4 crianças. E eram pessoas, assim, mais simples, né? Aí, na hora, eu já falei pra Yacita, nossa coordenadora lá da Casa da Mulher Brasileira, nossa coordenadora do município, falei, Yacita, já leva ela pro Recomeçar Moradia. Porque, querendo ou não, a hora que no final do mês ela receber aquele dinheiro, ela vai poder pagar uma conta de luz, vai poder fazer uma compra do mês, ou mesmo se for a casa alugada, ter um cantinho para ela. Então, são ajudas que nós temos à disposição das mulheres e às vezes elas nem sabem. Né? Por isso que é importante essa divulgação. E por isso que este ano, o ano passado, nós trabalhamos fortemente na parte da autonomia financeira da mulher. E aí a Secretaria Executiva da Mulher vem com um papel muito importante nessa parte da prevenção e proteção da mulher. Hoje, se uma mulher chegar lá na SEMU, Secretaria Executiva da Mulher, fica na 15 de novembro com a 13 de junho. É linda. É bom falar o endereço, que é justamente para as pessoas saberem. É ali na área central, 15 de novembro com a 13 de junho. Se hoje uma mulher chegar e falar o seguinte, eu preciso trabalhar, eu preciso de um emprego, e tanto mulher vítima ou mulher não vítima, porque a SEMU é para todas. Então, nós temos essa parte da proteção da mulher, mas aquela mulher que não é vítima e precisa de uma oportunidade, nós temos essa oportunidade para você, tá? Então, se a mulher chegar lá e falar, eu preciso trabalhar. Se fosse outro tempo, eu ia ter que falar para ela assim, pega esse endereço aqui, vai lá na FUNSAT, vai lá na FUNTRAB, na agência de emprego. Hoje não, Ana. Hoje eu falo, vem cá. Dentro da secretaria, a gente tem um projeto chamado Emprega Mulher, onde eu já tenho uma servidora minha linkada dentro da FUNSAT e com outros parceiros ainda na cidade. Então, isso acontece toda semana. Você trabalha em quê? Na área administrativa. Área administrativa, você mora em que região? Porque é difícil, por exemplo, a menina mora lá no Rita Vieira e eu consegui um emprego para ela lá no Santa Luzia. É o oposto. Então, você mora em que região? Eu na região Bandeira. Na Bandeira, auxiliar administrativo, né? A mulher já sai de lá com 2, 3 entrevistas de emprego agendadas. Ela não precisa ficar peregrinando na cidade atrás de ajuda. A gente já consegue socorrê-la. Se ela chega e fala assim, eu preciso de um emprego. Eu vou falar assim, Adriano, você trabalha em quê? Eu não sei fazer nada. Eu falo, calma. Nós criamos no ano passado a ESCAP, Escola de Capacitação das Mulheres. Para aquelas mulheres que querem, nós viemos com a ESCAP, com um ESCAP. São 110 cursos, modalidade digital, da casa dela, com o celular dela, ela consegue se capacitar. E nós temos 40 cursos na parte presencial. E por incrível que pareça, sabe quais são os cursos mais procurados entre virtual e presencial? Presencial. Mulher sair de casa, conversar, estar compartilhando. Exatamente, mulher gosta disso, né, de ter contato. E nesses cursos são nós capacitamos em diversas áreas. Área cerimonial, administrativo, contabilidade, é muito procurado, beleza, estética, os cursos são muito procurados porque é rápido. É rápido você levantar um dinheiro com aquilo. Nós capacitamos essa mulher
e depois já levamos para o emprego e já levamos ela para o mercado de trabalho. Então, nós lançamos agora segunda-feira passada, né? O CG delas, Campo Grande Delas, que é o programa da Prefeitura de fortalecimento e proteção das mulheres de Campo Grande. Então, nós criamos um verdadeiro ecossistema para a mulher. Então, eu tenho a mulher ao centro e orbitando em sua volta, eu tenho 24 projetos. Então, na área de proteção, eu tenho o meu aplicativo, eu tenho o Recomeçar. É na área de educação, eu tenho Meninos e Meninas Fortes, eu tenho Maria da Penha Vai à Escola, eu tenho as palestras que eu faço nas empresas. Não, é na área da saúde, eu preciso cuidar da minha saúde. Opa, eu tenho Treina Mulher, que eu tenho 6 polos na cidade, cada polo em torno de 150 mulheres que a gente trabalha com elas todas, assim, a parte de exercício mesmo, né? Não, é na parte de empreendedorismo. Gente, é na todo parte, um ecossistema. É um ecossistema para atender a mulher, o que ela precisar, e eu tenho como puxar e atender. Na parte do empreendedorismo, e nós acabamos de sair de um Delas Day, que foi fantástico. 10 mil mulheres passaram lá pelo evento, e a CEMU, a prefeitura entrou nessa parceria também, com o Sebrae e todas as outras instituições. É muito bacana o que nós desenvolvemos por empreendedorismo. Nós levamos para a secretaria, nós inauguramos, acho que foi 6 de março do ano passado, a única sala da mulher empreendedora do Centro-Oeste e a terceira do país. É uma sala exclusiva de atendimento para mulheres nessa parte do empreendedorismo. Se a mulher tiver a identidade, o comprovante de residência, ela já sai com o MEI dela lá da secretaria. Esse assessoramento, mentoria para mulher que empreende, tudo gratuito, desenvolvido lá na nossa secretaria. A gente tem um curso chamado Empreenda Bem Mulher. Acontece uma vez por mês e é uma imersão, entre aspas, para as mulheres que desejam empreender e não sabem nem por onde começar, ou que já empreende, tem o seu negócio, mas está meio balançando. E o nosso objetivo é que as mulheres tenham seus negócios, que seus negócios sejam saudáveis. Que não adianta abrir uma empresa para abrir e morrer essa empresa aqui 6 meses. Então, pensando nisso, a gente veio com o Empreenda Mulher. Então, cada noite nós trabalhamos uma temática. Primeira noite, comunicação assertiva e inteligência emocional. Tem que ter inteligência emocional nos negócios, para tomar decisões assertivas. No segundo dia, nós trabalhamos blindagem jurídica e gestão de orçamento, de finança, porque se começar a misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, não vai dar certo no final. No outro dia, nós falamos sobre técnicas de venda. No outro dia, nós falamos sobre blindagem jurídica. Eu preciso cuidar dessa parte jurídica. Encerramos com o curso de inteligência artificial e e-commerce, porque hoje, gente, quem nunca comprou pelo celular que atira a primeira pedra, né? Você tem que estar na internet. E tem que estar na internet, exatamente. Então, nós capacitamos especificamente na área do empreendedorismo. E é muito interessante que a gente fez esse link com a nossa SCAP, com a nossa escola. Eu vou dar um exemplo real. Em setembro, estava tendo um curso de design de sobrancelha e rena lá na sede da secretaria. O curso estava sendo lá. E era setembro e era o último dia de curso. E eu sempre vou nos cursos, ou no primeiro dia, ou no último dia, para parabenizar as meninas, dar um incentivo para elas, né? E eu entrei na sala, falei, olha, parabéns, vocês conseguiram chegar até o fim, vocês serão certificados. Os nossos certificados, dependendo do curso que ela faz, ela conta com pontuação até para processo seletivo da prefeitura, porque são mais de 30 horas. Enfim, eu estava conversando com as meninas e falando assim, olha, vocês viram que aqui do lado tem a Sala da Mulher Empreendedora? Nós temos aqui em Campo Grande, é dentro da secretaria. E elas, Aí eu falei assim, vocês sabem o que é a Sala da Mulher Empreendedora? Aí ficou aquele silêncio. Aí eu falei, então vamos para a prática, que é mais fácil. Quem aqui recolhe para a Previdência? Tinha 25 meninas naquela turma. Só 2 ergueram a mão. Aí eu falei, vocês sabiam que quando você abre o seu MEI, você está contribuindo para a sua Previdência? Para a sua seguridade lá na frente? Você sabia que com o MEI, com o seu MEI, porque muitas trabalhavam de forma autônoma, né? Tudo na informalidade. Você, por exemplo, tem direito a uma licença igual um CLT? E foi explicando para as meninas as vantagens de ter o seu negócio. Quando eu acabei minha fala, estava saindo, uma mocinha que estava na primeira fileira aqui do lado direito, ela levantou e veio assim, secretária, posso falar com a senhora? Falei, pode. Ela falou assim, que pena que eu não conhecia vocês. Que pena que eu não conhecia tudo isso que a senhora falou para mim hoje. Falei, por quê? Foi em setembro isso. Falou, olha, eu sou manicure e pedicure. Eu trabalho com isso. E eu vim fazer esse curso de design de sobrancelha para ampliar os meus negócios, né? As minhas possibilidades de ganho. Em janeiro, eu tive a minha bebê. E quando ela completou 1 mês,
Eu coloquei ela no bebê conforto. E eu voltei a atender as minhas clientes na casa delas, de casa em casa, porque se eu não trabalhasse, eu não recebia. Falei, puxa vida, falei, que pena mesmo. Porque se você recolhesse, né, se você tivesse dentro da formalidade, no MEI, pelo menos 4 meses você estaria com a sua bebê. Sabe o que aconteceu depois da nossa fala? Ela falou assim, pode ser documento digital? Eu falei, claro que pode. Ela pegou o GovBR dela, pegou um comprovante de pagamento de celular, de conta de celular, foi ali na sala da mulher, que é ali mesmo, já dentro do prédio, saiu de lá com o MEI dela aberto. E hoje ela é assegurada. Eu acho muito interessante, porque tudo isso reforça a importância da informação, da educação, porque eu acredito que toda mulher que tem a sua independência financeira, ela tem mais coragem de romper esse ciclo da violência. Muito, ela tem coragem e ela se sente capacitada. Eu falei, não, eu consigo. Eu consigo viver sem esse homem. Eu consigo viver, eu não preciso suportar o descaso, a violência por conta de recurso. Não. Ela acredita nela mesma. Porque para chegar na violência física, olha, eu não vou falar que é 100%, mas a maioria já passou pela violência psicológica. Sim. Então dá aquele medo da mulher. Será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Será que está muito tarde para começar um negócio? Será que está muito tarde para estudar? Né? Então, mulheres vêm, fazem os cursos, se capacitam e vai para o mercado de trabalho, seja como empreendedora ou não, ou seja como servidora, como funcionária. Mas ela consegue andar com as próprias pernas, né? Sentir confiança, que ela consegue. E você pode falar um pouco sobre esse ciclo da violência? Porque como muitas mulheres vão lá, elas denunciam, mas elas acabam voltando para os seus parceiros porque tem a lua de mel, que é tudo feito por ela. Exatamente. A gente fala que é um ciclo, porque o começo conhece a pessoa nos primeiros dias, nos primeiros meses. Mar de rosas. É o amor da sua vida. Eu vou viver é pra o sempre. Príncipe encantado. Que se bobear, chega num cavalo branco. Então, nossa, te trata aqui. Ele é atencioso. E aí, o que acontece, o ciclo da violência? Ele começa, a gente fala de pós-garrinha de fora, né? Aí já começa a apertar aqui, começa já a gritar aqui, o ciúme já começa a apertar aqui, já começa a limitar tal coisa, e aí já vai tendo tensão no relacionamento, até que chega na parte da violência. Esse tensionamento evolui para uma violência verbal e depois evolui para a violência física. E sempre depois da violência física, o que acontece? A mulher fica, entre aspas, em luto pela violência que ela sofreu, fragilizada, e passa um tempo, e o homem fica com o remorso. E é interessante falar que remorso é diferente de arrependimento. Porque o remorso, ele ficou chateado, fiquei profundamente chateado, mas daqui a pouco eu tô fazendo de novo. O arrependimento, não. Ele não volta a fazer. Então vem o remorso. Eu tô lá no meu ciclo, vem um remorso, aí ele vai conversar com ela. Não, olha, é porque eu tava muito nervoso. Olha, é porque eu tava bêbado. Não, olha, você provocou, porque ele sempre inverte, né? A mulher sempre é culpada e louca. No final ela é a louca, ela é a louca e ela é a culpada. É louca. Sim, pode ver. E aí ele vem com 1000 promessas, não, olha, nunca mais vou fazer isso, olha, não, porque me dá mais uma chance, não, eu amo você, é que eu te amo demais. E aí ele vem com aquela promessa toda, eles se reconciliam e a gente fala que é lua de mel. Aí volta a lua de mel de novo. E aí começa, por isso que a gente fala de ciclo, né? E a mulher, principalmente a mulher, ninguém entra no relacionamento já, eu vou entrar pra acabar. Não. Mas principalmente a mulher é mais sonhadora, a mulher faz mais expectativas, até mesmo pela criação que nós tivemos, né? A mulher, a maioria delas, não são todas, mas a maioria quer ter um lar, o casamento dos sonhos. Então, e é muito difícil dela se reconhecer e aceitar que realmente ela é vítima de violência. Como eu falei que a violência doméstica acontece nos vários nichos, e digo mais, quanto maior o poder aquisitivo, mais difícil da mulher romper esse ciclo. Porque vem aquele estigma, mas o que vão pensar de mim? Mas se eu vou fazer boletim de ocorrência, mas eu estudei tanto e vão falar, como que eu pude aceitar isso? Como que eu deixei bater, entendeu? E aí tem mais esse pré-julgamento, esse preconceito com ela mesma, que faz com que ela demore para pedir ajuda, né? Então tem mais isso, esse sentimento de culpa que a mulher tem, de incapacidade. E ela acha que, puxa, só aconteceu isso porque eu fui fraca, porque eu realmente dei motivo. Então até ela acordar, falou, não, pera um pouquinho, eu não sou culpada. Quem bateu foi ele. Quem tentou puxar o gatilho foi ele, não fui eu. E aí, romper, por isso que nós trabalhamos bastante nessa parte de informação, de levar conhecimento.
olha, realmente, olha, esse ciclo que ela acabou de falar, puxa, já aconteceu, isso aí é todo mês. Não, mas pera um pouquinho. Então, por isso que é importante falar disso. Secretária, a pergunta que eu vou fazer, eu acho que ela é uma das mais complexas quando a gente fala de violência contra a mulher. Que é justamente como a mulher conseguir romper esse ciclo da violência. Eu digo, porque eu considero uma das mais difíceis, porque eu imagino que toda mulher que sofre uma violência, ela não quer passar mais por uma violência, só que é muito complexo ela ter esse empoderamento, ter essa coragem. Então, assim, qual seria o caminho? Talvez procurar uma amiga? Então, olha que interessante. É difícil até de conhecimento. Para onde que eu vou pedir ajuda? Exato. Será que todo mundo sabe que 190 posso fazer uma denúncia anônima? Poxa, eu tô vendo que a minha irmã, todo dia ela chega roxa, ela tá se afastando da gente, eu já vi o marido dela tratando mal, eu tô vendo que tem alguma coisa errada. Por que eu não ligo pro 180? No endereço tal, eu ouço grito assim, eu ouço choro, olha, é isso, é aquilo. Eu tenho 180. Então, assim, será que todo mundo sabe que se eu ligar no 190, eu posso ter esse socorro rápido? Será que todo mundo sabe que eu tenho a Casa da Mulher Brasileira com 8 instituições lá dentro, que se eu precisar de um alojamento eu tenho, se eu precisar da promotoria lá tem, eu preciso da defensoria porque eu vou sair da violência, já quero o divórcio, eu preciso mexer com essa parte, eu tenho a defensoria pública lá para já acudir disso, para ver essa parte processual, inclusive com guarda de filho, pensão, tudo. Eu tenho a defensoria lá dentro, eu tenho a 3ª e 4ª vara lá dentro, eu tenho a Polícia Militar e a Guarda Municipal dentro da Casa da Mulher Brasileira. Eu tenho a FUNSAT, vocês sabiam que a FUNSAT está dentro da Casa da Mulher Brasileira? Eu tenho. Então, a gente tem toda uma estrutura. Então, o que é preciso sair para romper esse ciclo? Primeiro, reconhecer que está sendo vítima. Exato. Reconhecer que aquilo que ela está sofrendo, aquilo não pode. Aquilo é violência. Não, mas olha, ele forçou a ter um relacionamento sexual, mas é meu marido, né? Muita calma nessa hora. Não é porque está casado que eu sou obrigada. Então, é muita coisa envolvida. Não, mas ele me xinga, ele fala isso. Opa, vou parar. Outra coisa, violência sexual, que muita gente, infelizmente, eu já atendi meninas assim, do namorado tá tendo relação sexual e na hora tira a camisinha. Isso é violência sexual. Exato. Isso é curioso você citar isso, porque eu também não sabia que esse era um tipo de violência, até que eu assisti uma série, por exemplo, que também trata sobre isso. Então, eu acho que, por exemplo, a televisão, a própria internet, quando você sabe procurar bem, se abre para alguns tipos de canais e programas, você consegue algum tipo de informação que empodera. A gente vê, por exemplo, sei lá, muitos casos de violência de uma mulher que, sei lá, denuncia o marido depois de assistir uma novela que aborda a questão do socorro, que a gente vai falar. Até o final nós vamos ensinar para vocês. Ele é universal. Outro tipo também de violência, já atendemos. Eu tive uma aluna na universidade, assim. Eu vi ela muito triste. E a gente o policial já bate o olho, é uma coisa diferente. E conversando com ela, ela falou que ele era muito grosso e ela estava tentando se separar. Em contrapartida, ele não queria separar e não deixava ela tomar contraceptivo. Ela tomava escondida na faculdade, porque em casa ele não podia achar o remédio. Ou seja, ele não queria que ela se prevenisse para forçar uma gravidez. Sim. Gente... Violência também. É tido como violência também. Então, por isso a importância da gente identificar. E como que eu peço ajuda? Se você não tem coragem de sair desse ciclo sozinha, peça ajuda quando você falou para uma amiga. Falou, olha, eu preciso ir na Casa da Mulher Brasileira. Eu não sei nem onde fica, já vou te falar. Fica lá na Rua Brasília, pertinho, no Jardim Imá, pertinho do aeroporto. Tô indo para o aeroporto, pela Duque de Caxias. O aeroporto tá aqui tá a Casa da Mulher Brasileira. E tem uma rede preparada, capacitada, com a mão estendida, esperando você lá, tá? Você não é obrigado a passar por violência nenhuma. Tem mulheres e homens prontos para ajudarem vocês. Buscar ajuda. No 190 se for flagrante, 153 se a violência estiver ocorrendo na hora, 180 em caso de denúncia, fazer o boletim de ocorrência. Angélica, mas olha, a gente está em março e eu fui vítima lá em dezembro. Tá tudo bem, tá dentro do prazo ainda, pode ir lá fazer o boletim de ocorrência. Mas não ficou marca nenhuma. Mas peraí, tem testemunha, tem gravação em celular, tem mensagem, formas de investigar, gente, ainda mais hoje em dia, com a tecnologia de hoje, a gente consegue acessar e levantar bastante prova. Sim. Mas o fato é que tem sim como pedir ajuda e tem sim como sair desse ciclo de violência. Exato. E só deixando claro para quem tá chegando agora, tá assistindo a gente agora, esse daqui é logo da campanha da TV Morena, Homem de Verdade Respeita, que ao longo dessa semana
semana de Dia da Mulher, não é? Vai estar incentivando essa campanha de combate à violência doméstica, ao feminicídio no nosso estado e no país. E eu quero parabenizar a iniciativa de vocês, que isso pegue, que outras emissoras e outras instituições venham junto nessa campanha. Eu adorei o tema, né? Que homem de verdade, ele não bate, né? Ele protege e realmente ele respeita. E, porque esse enfrentamento da violência tem que ser feito por todos, por homens e mulheres. Não adianta só a mulher falar para a mulher e defender a mulher. Não, nós precisamos desse apoio. Exato. Nós precisamos Quanto mais dos aliados, homens. Melhor. Exatamente, porque esse homem ele vai ter uma irmã, ele vai ter uma mãe, é certeza. Mas ele vai ter uma irmã, ele vai ter uma filha. Então, nós precisamos que os homens venham conosco. Essa campanha do sinal, isso aqui é um sinal universal, gente. Não é Vamos falar do sinal, então. Vamos falar? Posso falar? Pode, claro. Esse sinal, ele é universal, ele não é, é do Brasil. Não. Ele é universal. Se tiver em qualquer lugar do mundo e fizer este sinal, é um pedido de ajuda. Sim. E o que me preocupa é que aqui no Brasil não são todas as pessoas que têm esse conhecimento. As mulheres até têm. Mas os homens não entendem o que está acontecendo. Não entendem o que está acontecendo. Que é um sinal. Que é um sinal de pedido de ajuda. Isso. Esse sinal aqui é um pedido de ajuda. Outra coisa que eu tenho que destacar também, que hoje em dia as mulheres elas estão tendo essa coragem de denunciar e estão sendo muito criativas nessa forma de sobreviver. Sim. O ano passado teve uma ligação para o 190 que ela pediu um remédio na farmácia. Lembra? Um dipirona. Eu quero um dipirona. Um dipirona. Você ligou para a polícia? Sim. Aí o policial já é preparado. Opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa. A outra que ligou pedindo uma pizza. Exato. Outra que ligou pedindo um táxi. Então, assim, exatamente isso. E as mulheres, eu falo que isso é uma busca de sobrevivência, né? Que o instinto feminino de tentar sobreviver, né? Exatamente. E essa história de, marido e mulher não se mete a colher. Mete sim. Mete. E se precisar, o garfo e a faca, tá? Mete a colher. Vira esse caldo. Exatamente. E o meter a colher não é eu chegar na hora. Não. Essa não. Alô, 190? Olha, tá tendo uma discussão agora, nesse momento. 180 é denunciar. Eu acho que também, se possível, claro, tentar ajudar a produzir provas, né? Todo mundo tem um celular, filma. Perfeito, Adriano. Perfeito. Ainda mais hoje, né? Mas eu vi uns experimentos de prova social nas redes sociais envolvendo esse símbolo. Que as pessoas fazem, tudo gravado, né? E a mulher faz o símbolo, né? Puxa e faz o símbolo. E assim, de 10 pessoas que é acionada, uma só que volta para oferecer ajuda para tentar separar, e geralmente são mulheres. É isso que eu ia falar. Exato. E a maioria são mulheres, né? Será que não foi por falta de conhecimento? Será que não foi ajudar? Porque eu não quero me envolver, porque me ensinaram, porque era isso que a gente ouvia. Marido e mulher, não se mete a colher. Daqui a pouco eles estão voltando e você que é de ruim, e você que passa de ruim, não é isso? Porque eu já ouvi isso muito em delegacia. E não é assim. Né? E outra coisa que me preocupa, Adriano, e eu acho que vocês vão concordar comigo também, Ana, está aumentando o nível de crueldade nos crimes. Sim, é isso que assusta, né? Porque é um mais brutal que o outro. Exatamente. A violência vicária que a gente fala, né? Que é quando o homem faz uma maldade ou mata os seus filhos para atingir a mulher. Nós vimos um caso passado, nesse mês que passou, que chocou o país inteiro. Que para poder atingir a mulher, ele foi e matou seus próprios filhos e depois se matou. É um covarde, né? Só prova covarde, né? E sabe o que me assustou, Adriano? Que logo depois que isso veio à tona, e ele foi tão covarde e tudo premeditado, que ele gravou um vídeo para a internet, ele fez uma carta, publicou na internet: olha, eu tô fazendo isso porque eu descobri que ela me traiu. E ainda expôs essa mulher, depois a gente foi descobrir que, na verdade, elas já tinham pedido separação. Sim. Mas ainda que tivesse traído, você tá entendendo? Nada justifica ele assassinar 2 crianças. E o que me assustou, Ana, nos comentários: essa mulher é culpada. Sim. Olha o que ela fez. Ela não tinha... Quem apertou o gatilho não foi a mulher, não. Quem apertou o gatilho foi aquele covarde. Para não falar outros termos aqui, que a gente está num podcast muito chique. Então eu não vou falar, porque a vontade é de falar outra coisa. Sim. Quem apertou o gatilho foi o homem, não foi a mulher. Agora pensa se fosse o contrário. A mulher descobriu uma traição, matou os filhos e se matou. Será que ia ter a mesma repercussão que teve aquele caso? Será que as pessoas iam pôr a culpa no homem? Com certeza não. E ao ver essa reação das pessoas, a gente fica ainda mais assustado de ver que a sociedade em si, ela está sempre mais disposta a perdoar o homem, por maior que seja a atrocidade que ele faz. Olha que interessante, aí a gente volta no início da nossa conversa.
da importância da conscientização desde pequeno, porque é mais difícil você consertar o adulto do que trabalhar com as crianças que estão vindo. Mas a importância da conscientização, que o meu direito acaba quando começa o seu, que a gente não se bate em ninguém, muito menos em mulher. Questão de respeito, se tem um problema, então vamos sentar, vamos conversar. Eu não quero mais um relacionamento. Filho, beija, vai com Deus, seja feliz. Eu acho que também. Sabe? Seja feliz. Agora, esse sentimento de posse. Porque esse caso desse cara que matou os filhos era um sentimento de posse. Ele viu que ela pediu o divórcio, ou seja, ela tinha perdido. E ele foi cruel, porque ele quis deixar bem claro para o mundo que a culpa é dela e ela ia ter que ficar remoendo essa dor pro resto da vida. Ou seja, ele quis destruir a vida dela de todas as formas. Exatamente. E eu acho que é importante também empoderar para ensinar, né, a menina que sim, você vai trabalhar, você vai ter sua independência financeira. Você tem condições, é importante exatamente. Isso. Por isso que é tão bacana aquele programa que eu falei para vocês, aquele projeto do Meninos e Meninas Fortes. Nós trabalhamos isso com as nossas adolescentes. Olha, vocês têm que buscar novos horizontes, novas expectativas para a sua vida, né? Olha, um bom emprego, vamos capacitar. Nós temos tantas coisas à disposição, gratuito, pela prefeitura, pelo estado, pela internet, tem meios de você viver muita coisa boa, muita coisa linda. A gente tem um futuro muito bom pela frente. Não ficar limitado aqui, não, minha avó foi assim, minha mãe foi assim, você assim. Não. Trazer boas novas, né? Por isso que aquele programa, o projetinho que eu falei lá atrás, do Meninos e Meninas Fortes, a gente trabalha bastante. E, por exemplo, sofri um tipo de violência há algum tempo, mas eu não tenho nenhum tipo de prova. Eu consigo denunciar, eu consigo que isso vá para frente, que seja investigado? Isso. Hoje em dia, por exemplo, é um estupro. Eu quero relatar um estupro. Primeira coisa é fazer a denúncia. E depois, você vai prestar declaração, você vai falar no boletim de ocorrência. Aí a gente vai correr atrás de coisas que comprovem aquilo que você falou. Isso vai desde uma câmera que a gente conseguiu pegar de algum lugar que passou, ou mesmo uma conversa. Olha, lá na época eu cheguei a mandar uma mensagem para minha amiga. Então, assim, a gente vai buscando elementos para fazer exatamente. Por isso que é importante o quê? Foi vítima de algum crime? Já faz o boletim de ocorrência, já leva essa informação para a polícia. A gente não tem bola de cristal, não dá para a gente adivinhar que a Maria está sendo vítima ali, está encarcerada ali, não tem como. Então a gente precisa saber, por isso que é importante a conscientização de se denunciar. E hoje em dia a gente pode pedir medida protetiva online, sabiam? Pelo site do TJ. Já explica. Então pronto, é o site do TJ aqui de Mato Grosso do Sul. Você entra pelo medidas protetivas online, só faz um Google aí, dá um Google aí. E aí já vem o link do TJ e você pode fazer esse pedido por lá. Aí você fala, mas por que é tão importante medida protetiva? Porque eu já ouvi falar assim, mas é importante porque é um papel, gente, não é apenas um papel. É um papel que pode salvar a tua vida, inclusive, tá? Porque é o seguinte, o cara bateu na mulher, fez boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva. Olha, ele não pode se aproximar de mim, nem ir no meu serviço, nem me ligar, isso e aquilo. No outro dia, ele apareceu lá no serviço dela de novo. Sabe o que acontece se ela tem a medida protetiva? Isso dá quebra de medida protetiva. Qual a consequência? Prisão em flagrante. Eita! Só o boletim de ocorrência, se não tiver em flagrante, não tem prisão. Mas se ele quebra a medida protetiva, meu bem, a conversa é diferente. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega porque a maioria é tudo leão lá fora, né? Pô, chegou na porta, não é nem dentro, na porta da delegacia, né? Vira uns gatinhos. Exato. Secretária, dentro de todos esses órgãos disponíveis para a proteção da mulher, tem também a Sala Lilás. Isso, gente. Que você explicasse pra gente, primeiro, o que é a Sala Lilás o que é a Sala e Lilás. a sua relação com Ótimo. E como que apareceu? Olha só que interessante. Em 2019... Em 2017, eu fui secretária municipal da Assistência Social aqui em Campo Grande. E fiquei por um ano. Em 2008 eu retornei. 2018 eu retornei. Em 2019 nós escrevemos um projeto onde a gente trazia um pouquinho da assistência social junto com a segurança pública. E como que surgiu essa ideia? Tirando Campo Grande, que tem a Casa da Mulher Brasileira, que é a primeira do Brasil, é a nossa de Campo Grande e a mais completa. Tirando as delegacias regionais, que tem uma DEAN ou uma DAN, que é a Delegacia Especializada da Mulher, que são 13. O estado nosso, que tem 79 municípios, não tinha mais delegacia especializada. Então, por exemplo, se a mulher... A primeira sala que nós instalamos foi em Sidrolândia.
Se a mulher chegasse em Hidrolândia antigamente, ela chegava para ser atendida na delegacia, ela ia ficar na recepção com todo mundo junto. Ela com a cara estourada aqui, o outro que roubou a motinha, o outro que roubou a bicicleta, o outro que tomou um golpe, todo mundo junto. Olha o constrangimento dessa mulher. Sim. Porque era uma recepção só para todo mundo. E qual foi a nossa ideia? De criarmos um ambiente acolhedor, um ambiente que protegesse a imagem da mulher e criança, porque quando nós escrevemos esse projeto, é para atendimento de mulheres e crianças. Então, hoje, se uma mulher vítima chega na delegacia de Hidrolândia, ela não vai ficar lá na recepção com todo mundo. Ou uma criança vítima de abuso sexual, não vai ficar na recepção com todo mundo. Ela é encaminhada para essa sala lilás. A sala lilás é um ambiente, é um lugar já todo reestruturado. A gente fala de lilás porque realmente a gente pinta as paredes de lilás e não é apenas paredes lilás. Não, é um ambiente acolhedor. Então eu tenho brinquedos aqui, porque geralmente essa mulher sempre vai com criança. A criança pode ficar entretida enquanto a mulher faz esse seu registro. Então ela sai daquela recepção. Quando ela chega na delegacia de polícia, o delegado ele fala, puxa, nossa, esse caso é muito grave, esse grave é complicado. Ele já aciona o psicossocial. Por isso que é tão importante as prefeituras serem parceiras. Porque toda prefeitura ou tem um CRAS ou tem um CREAS. CRAS todas têm, mas o CREAS nem todas, mas CRAS todas têm. E lá dentro eu tenho uma psicóloga e uma assistente social. Então fica uma escala de sobreaviso das profissionais. Não precisa deixar uma psicóloga e uma assistente social 24 horas na delegacia. Não, fica. Porque fica de sobreaviso, fica tocando, trabalhando tranquilamente. Mas quando o delegado acionar, você sobe para a delegacia. E aí a mulher é ouvida, eu começo o meu registro policial, ouvida juntamente com a minha assistente e minha psicóloga, que faz esse acolhimento. E por que isso é bacana? Porque amanhã, terminei meu registro de ocorrência, quando eu vou encaminhá-la para um serviço de psicólogo, de assistente social, ela não precisa chegar e contar tudo de novo o que ela passou, o que a gente chama de revitimização. Ela não precisa vivenciar tudo aquilo. Por quê? Porque o atendimento já começou lá na delegacia. Então, na verdade, ela não vai começar. Ela vai dar continuidade naquela situação que ela já começou lá dentro no registro de ocorrência. E o que é bacana? Que nós temos um aparelho que filma, capta a imagem e áudio. E essa captação é remetida a juízo, que já serve como elemento probatório. Então, quando chegar no processo, eu não preciso fazer a mulher falar tudo de novo, vivenciar tudo de novo, porque aquela gravação lá na delegacia já serve como elemento probatório. Exatamente. E é um custo-benefício muito interessante, porque eu não preciso contratar mais gente. É a mão de obra que eu já tenho, que são os meus policiais capacitados. Né? O que eu preciso é essa parceria com as prefeituras, de ter o acolhimento, o atendimento psicossocial junto com esse atendimento da segurança da polícia. E por isso tem dado muito certo. Deu tão certo que em Mato Grosso do Sul já temos mais de 55 salas lilás instaladas. Eu lembro que em 2021 eu instalei uma em Florianópolis, Santa Catarina, e uma em um nome difícil, lá no Pará, Ananindeua. Ananindeua. No Pará. E nós instalamos lá também, uma delegada ficou sabendo desse projeto, entrou em contato comigo, e aí a gente tudo online, nós conseguimos instalar uma lá. Nós fomos para Brasília, eu apresentei esse projeto no Ministério de Justiça e Segurança Pública, e também apresentei esse projeto no Ministério das Mulheres à época. E o ano passado, apenas no ano passado, ou seja, muita água passou embaixo da ponte, né? Mas o importante é que o ano passado, a Sala Lilás virou um protocolo nacional com direito a uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uma Sala Lilás começou conosco, aqui na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, e hoje ganhou o mundo e está ajudando muitas mulheres que antes não registravam. Olha o que foi interessante, registrou a primeira, né, que foi Hidrolândia. No outro mês, dobrou o número de ocorrência. Aí o delegado me ligou. Angélica, pelo amor de Deus, dobrou. Eu falei, doutor, vai dobrar, sabe por quê? Isso é um bom sinal que tá confiando em vocês. Ela se sente mais segura. Não vai ficar exposta, ainda mais cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, que vai sentar lá na recepção e vai passar, a fulana tá lá dentro. Né? É exposição demais, e isso a gente consegue evitar tendo esse lugar acolhedor para as mulheres dentro da delegacia, que é a famosa Sala Lilás, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Estamos diante de uma das mentes por detrás da Sala Lilás. Exatamente. E eu falo que são políticas públicas, a Sala Lilás, a SCAP, os nossos projetos, né, que nós desenvolvemos na CEMU, são políticas públicas
eficientes, eficazes, que realmente chega na vida da pessoa e transforma, como foi o exemplo daquela menina. Nós temos preciso falar desse projeto para vocês, que é o Sorrindo para a Vida. Vocês já conhecem esse projeto? Não. Esse projeto é lindo. Hoje, em Campo Grande, toda mulher que for vítima de violência doméstica e em razão dessa violência, em razão da violência, teve algum prejuízo odontofacial, caiu o dente, trincou, amoleceu, a Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Executiva da Mulher e a CESAL, a gente custeia o tratamento odontológico dessa mulher, inclusive com prótese dentária. O nosso caso 01 foi uma senhora que ela tinha apenas um dente na parte de cima. Ai, que tristeza. Que tristeza, um dente na parte de cima. E alguns embaixo. E aí nós chamamos para participar desse nosso projeto. Quando a gente falou, ela chorou. E foi interessante que ela falou assim, nossa, então eu vou poder trabalhar de atendente depois, né, secretária? Porque vão me dar emprego, porque as pessoas não davam outros tipos de oportunidade por conta da aparência dela. Eu vou mostrar a foto para vocês, porque já autorizada, ela já deu entrevista, inclusive para a TV Morena, ela já deu entrevista, então eu posso. Figuraça, dona Kátia, fantástica. E ela foi no dia do lançamento nosso, e ela falou, hoje eu tô sorrindo para a vida, porque o projeto chama, né, Sorrindo para a Vida, e realmente tem mudado a vida das pessoas. Deixa eu achar. E trazer autoestima para a mulher também é extremamente importante. Para a autoestima da mulher, para ela encarar a família, para ela se encarar no espelho, para ela ir em busca de uma oportunidade de emprego. Ou seja, transforma a vida das pessoas. Com certeza. Eu tô caçando aqui, achei aqui, ó. Mas eu não vou mostrar lá na tela não, senão ficar tudo curioso, tá, gente? Ó, essa aqui é a dona Kátia, ó. Figuraça, ó. Tá vendo que só tem Querida. Olha que linda que ela tá agora. Rejuvenesceu, gente. Gente. Querida. Linda, não. Isso é o quê? Política pública que chega na ponta. Política pública que muda a vida das pessoas. É isso que nós estamos precisando e estamos trabalhando para isso. Sim. Secretária, a nossa campanha, ela fala que o homem de verdade respeita, que ela é justamente direcionada a eles, né? Eles têm que ser o aliado da mulher. Exatamente. Para além disso, ou principalmente isso, o que você acredita que a gente precisa mudar culturalmente para reduzir esses índices de feminicídio tão altos que a gente ainda... Nós precisamos trabalhar, como já foi dito, desde a infância, as nossas crianças, essa parte na educação, trabalhar limites. Criança precisa de limite. Sim, é importante o limite, né? E começar a conversar com os homens. Às vezes a gente vai fazer uma roda de conversa e esses homens não querem sentar. Ai, não tem paciência para isso. Ai, isso é frescura. Mas é numa roda de conversa, é numa palestra que ele vai ouvir e vai falar assim, puxa, eu não sabia que isso era crime. Como acontece no nosso projeto Recomeçar, que a gente cansou de ouvir homens falando, nossa, mas eu cresci vendo meu pai fazendo isso com a minha mãe, eu cresci vendo meu avô fazendo isso com a minha avó, que naturalizaram essa violência. Então, essa conscientização e esse chamamento. Vocês estão de parabéns com esse projeto. A SEMU já abraçou, tá? Tamo junto. Porque nós precisamos realmente conscientizar os homens que homem de verdade respeita, protege. É da índole, é do homem proteger a mulher e a sua prole. E não pode ter esse desvio. Maltratar. Exatamente, não pode ter esse desvio. Tem que manter. E esse chamamento, essa conscientização os meios de comunicação são muito importantes para nos ajudar a levar essa consciência. Que homem de verdade respeita. E eu acho que isso também vai muito da cultura que a gente tem, né? Do desprezo pelo feminino. Tudo que é feminino foi por muito tempo e ainda é desprezado na sociedade. Deixa eu trazer um né? dado para vocês, que não vão ficar... Porque eu adoro dados. Porque quando você traz dado, é mais difícil a pessoa... Reforça ainda mais a importância. Exatamente. Olha só. Nós estamos em 2026. Vocês sabiam que apenas em 2016, 10 anos atrás, que construíram o primeiro banheiro feminino dentro do Senado para senadoras? Como assim, gente? Como assim? Que até 2016, se uma senadora precisasse ir no banheiro, ela tinha que sair da plenária, ir lá no gabinete dela, ou ir lá, porque vocês já foram lá, é tudo longe, tudo enorme lá. Não tinha banheiro feminino, só tinha masculino. Eu tô falando de 2016, tá? Sim. Tá? Século XXI. É hoje. Exatamente, eu não tô falando, lá 1900 e não. E não é nem 2000, é 2016. 16. Então, se você falar, puxa, então nós estamos atrasados. Por isso que a gente precisa agora, com meios de comunicação, com conhecimento, a gente avançar o que foi tanto atrasado. Até a questão do DIU, se uma mulher fosse colocar um DIU ou fazer talvez uma a mesma cirurgia... como que fala? Tinha que ter a aprovação do marido. Exatamente,
Eu esqueci o nome. Aham. A gente fala ligação de trompa, né? Laqueadora. Eu sou o diretor, Renatinho. Obrigada. É a voz. Obrigada, diretor. Mas laqueadora, exatamente. A mulher tinha que pedir aprovação pro marido. Aprovação do marido de um homem. E eu acho que a questão da laqueadora, tanto da laqueadora como do homem que é... Bem, diretor, ajuda a gente aí. O que é? Vasectomia. Foi você ou foi ele? Não, essa foi ele dessa vez. Mas tanto a vasectomia e gente, nós vamos falar disso sim. São coisas que tem que ser conversadas. Porque se a gente não buscar o certo, a gente vai quebrar a cara fazendo errado. Eu acredito, angelicamente falando, tá? Ou seja, a minha opinião, angelicamente falando, que a gente precisa cuidar dessa parte de controle de natalidade, vamos falar assim, de laqueadura, de vasectomia, para evitar gestações não desejadas. Que daí reverbera num monte de outras coisas. E a gente precisa conversar sobre isso. Não é difícil a gente encontrar, desburocratizar tanto. Poxa, eu conheci esses dias uma moça, ela tinha 24 anos e ela já estava no seu 3º filho. E já tinha tido o 3º filho, e aí foi conversado com ela. Falei, olha, se você quiser, né? Ela falou, não, eu não sei se eu vou separar ou casar de novo, né? Eu falei, olha que interessante, mas às vezes a mulher quer. Sim. E não tem oportunidade. Então, o poder público tem que ter à disposição dessa mulher esse controle, né? Olha, se você quiser, nós estamos aqui para atender. E não tapar o sol com a peneira. Né? Cada um faz o que quer. Não, muita calma nessa hora. Sim. E até... Tem diversos casos que eu já ouvi de homens falando, meu sonho é ser pai, quero ter muitos filhos, Aí tem o filho e vai embora. E abandona, e a mulher que cuida. Exato. Isso quando abandona todo mundo e deixa a avó cuidando. Exato. Né? É muito complicado, gente. Muito. Olha, isso aí dá para abrir uns 3 podcasts aqui, ó, pra gente conversar. É verdade. Secretária, eu acredito que os pais, eles têm que estar sempre atentos às suas crianças, né? Tanto meninos quanto meninas, mas a gente vê se popularizar muito redes como Discord, movimentos Red Pill, que colocam a mulher sempre nesse... Aliás, a menina nesse lugar de objeto pro menino. E outra coisa que a gente precisamos falar disso. A questão da erotização infantil, a questão dessa sexualidade cada dia começar mais precocemente. Sim. Mais precocemente. O que aconteceu agora no começo desse mês foi um absurdo de uma criança de 12 anos com um cara de 37. Perdão. Opa! Não é o mesmo caso. Aquele caso, o cara lá de 12 anos que tinha um relacionamento de 37. Sim. E não é normal. Não é normal. Não é normal. 12 anos é criança, não é normal. Não, mas a criança já tem a consciência de se ela quer... Opa, peraí, 12 anos não tem consciência de nada. Se a gente for discutir isso, então vamos falar de menoridade, vamos falar de voto, vamos falar de um monte de coisa. Olha, deixa eu me retomar. Vocês são muito chiques. Vocês são muito chiques. Eu preciso manter a ordem aqui. É revoltante. Mas não é verdade? Claro. Então, a gente tem que cuidar disso. E nós adultos é que temos que proteger essas crianças. A gente não pode normalizar a sexualidade com criança de 10 anos. Com 11, 12, 13. Não vai, gente. Não vai, não podemos. Porque é uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, a criança que começou com uma vida sexual com 12 anos, absurdo. E não pensa que isso não existe, tá? Não pensa. Não acontece. Uma criança onde pai e mãe incentivam. Ai, não, tomara que ela case logo, saia daqui. Gente, eu já vi... Se eu for trazer os casos que chega até a gente, dá vontade de sentar e chorar. Tem que ter muita inteligência emocional para você não se envolver, assim. Porque é muito triste você ver que foram pessoas... Aí você pega essa mãe que tentou casar a filha com 12 anos. Aí você pega a vida dela como foi. Por isso que a gente precisa interromper esse ciclo vicioso, interromper essa violência, porque fazer isso com uma criança de 12 anos, isso é violência. Tá? Isso é violência sexual, isso é estupro. Tá? Por isso, e quem deve proteger somos nós adultos. E quando a gente vem para o poder público, que tem a caneta na mão, aí a responsabilidade é maior ainda. Exato. Mas todo mundo tem responsabilidade. Claro, sem dúvida. Sabe por quê? Porque se o vizinho está vendo que está tendo uma situação estranha, telefone, vizinho, olha aqui, ó, 180. Você pode denunciar também abuso sexual infantil no 180. É um trabalho em sociedade, né? Em sociedade. A violência, qualquer um pode denunciar. Seja mulher, seja criança, seja homem. O combate à violência, seja ela de que natureza for, seja ela a vítima que for, é responsabilidade de todos. É isso que a gente tem que ter em mente, de todos.
Exato. Bom, eu falei que tinha coisa pra falar, hein? agora, eu acho que a gente já tá finalizando, né? Sim. É impressionante que quanto melhor o bate-papo, mais rápido vê a hora passa. passar. A gente queria que você deixasse uma mensagem para uma mulher que talvez esteja ali começando a perceber que está no relacionamento, os sinais, ou que ela pode estar vivendo uma violência, mas não tem coragem de denunciar. Que mensagem você deixa para essa mulher? Vou falar olhando nessa câmera aqui, para você, Isso. presta bem atenção. Você não está sozinha. Se você tiver em dúvida se a situação que você está vivendo é um caso de violência ou não, nós temos um aplicativo. Procura no seu celular aí, Vitória. Chama Programa Protege Vitória. É uma inteligência artificial que você conversa com ela. Aí você fala, olha, aconteceu isso. É caso de violência? Na hora ela já vem com a resposta. Então você consegue identificar através dessa inteligência artificial. Chama Vitória, um aplicativo muito bacana. Você ainda está em dúvida? Procure ajuda. Procure a nossa secretaria, a gente vai poder te orientar, a gente vai poder te instruir. Procure a Casa da Mulher Brasileira. Lá eu tenho o psicossocial para receber você, eu tenho a promotoria, a defensoria, eu tenho 2 juízes lá para poder receber você também. Eu tenho o Promúsica, que é da Polícia Militar, eu tenho a Patrulha Maria da Penha. Deixa eu fazer uma informação importante. Olha, eu quero sair de casa, as minhas coisas estão lá na casa do agressor. Nós vamos lá retirar as coisas para você. Você não vai voltar sozinha para sua casa. E se a casa for sua e o folgado está lá dentro, a gente tira ele. Tá? O importante é que você saiba o seguinte, você não está sozinha. Tem uma rede capacitada e preparada para te ajudar. 190, 180 e 153. Você não está sozinha. É importante também falar que não precisa ter vergonha, né? Eu acho que tem muitos casos que a mulher não denuncia por vergonha de ter sido vítima. Por vergonha, e é por isso que nós trabalhamos dentro da secretaria. Nós não julgamos. Nós não julgamos. Sabe por que a gente não julga? E eu bato muito em cima dessa tecla lá para os nossos servidores. Porque só quem está no meio do furacão é que sabe a força do vento. Então, a gente que está aqui de fora é muito fácil falar, só quem está no olho do furacão que sabe a força daquele vento. Então, nós não julgamos, nós acolhemos. Tem que a sua vontade de viver e de se libertar não pode ser menor do que a vergonha que você tem. Então, você tem que mas eu não tenho coragem. Filha, vai com medo e tudo. Mas vai, porque vai ter gente para te acolher. Isso. E quem tem que ter vergonha é o agressor, né? Exatamente. Não a vítima. Vai ter vergonha lá na cadeia. A culpa, a vergonha, ela tem que mudar de lado. Então, exatamente. E aí, aquele negócio. É a conscientização da sociedade, de não inverter os papéis. Claro. Da pessoa que é vítima sair como a louca culpada. Exato. Precisamos falar mais disso. E agora, qual que é o seu recado para os homens, para todos os homens, para eles serem aliados? Ótimo. Homens, vocês não são nossos oponentes, vocês não são nossos adversários. Vocês são os nossos aliados. Aliados para fazer o certo, aliados para salvar vidas, aliados para proteger a família, aliados para proteger mulheres e crianças. Então venham-se, junte-se a nós, junte-se a esta campanha, junte-se o lado do bem, o lado certo, que é o lado da vida, da proteção. E se você vê algum amigo seu tratando mal uma mulher, tratando mal a esposa, tratando mal os filhos, você chega e repreenda. Falou, cara, para um pouquinho. Tem limite, que coisa feia, que isso aí não é papel de homem. Você tem que nos ajudar a repreender. Não adianta nada só as mulheres chegar e ficar falando na cabeça. Você, homem, tem que nos ajudar nisso. Você é muito importante. Vocês não são nossos adversários, são os nossos aliados. Gravem isso. Exato. Ana, eu tô extasiado de felicidade com esse bate-papo. E eu muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês são ótimos. Secretária, estamos chegando ao fim. Infelizmente. Mas a gente só tem a agradecer a sua presença. Tenho certeza que todos os seus esclarecimentos vão ajudar muito quem está nos assistindo, ajudando a gente no nosso dia no trabalho, para continuar sendo aliados. Com certeza. Eu mesmo, como mulher, um pouco assustador, né? Tudo isso. Mas eu espero que esse episódio sirva pra, minimamente que seja para ajudar uma luz alguém. No fim do túnel, não é verdade? Exato. Uma luz no fim do túnel. Eu vou deixar o Instagram da nossa secretaria. Isso, por favor. @semucg. SEMUCG. SEMUCG. E lá tem todos os projetos que a gente está rodando, o nosso programa CG Delas, nós temos os cursos, a gente tem as formas de pedir ajuda, a gente tem tudo dentro do nosso Instagram. Na dúvida também dá para ir no endereço presencial. Nós temos um WhatsApp também,
que eu vou pegar aqui, quem quiser Ó, o anotar. Instagram tá aí na tela. Isso, aí nós temos aqui, ó, é o 98131 7879. Vou repetir, 98131 7879. Você pode estar mandando uma mensagem nesse WhatsApp para tirar a sua dúvida, para buscar ajuda, uma orientação, tanto dos programas ou orientação de uma forma geral. A gente vai estar lá à disposição. Ótimo. Sempre bom dar apoio a uma mulher, né? Exatamente. E eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo. E, gente, então não esqueça, compartilha esse episódio. Não importa se você é mulher, se você é homem, se você já foi vítima, se você não foi. Compartilha. Com certeza vai servir para alguém, eu tenho certeza que vai servir para alguém. Exatamente. Então compartilha, curte, comenta, deixa seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também no Instagram. E se precisar de ajuda, a gente vai deixar também, né, todos os números, os contatos na descrição do vídeo. Então, eu acho que é isso. Não se esqueçam que homem de verdade... homem de verdade respeita. Exatamente. Exato. Respeita e protege. E protege. Aham. E é isso. É isso. Semana que vem tem mais na Língua do PP, com mais bate-papo interessante, mais convidado imperdível. E seguimos. Seguimos, é isso. E se você tiver alguém também para indicar que quer ver aqui, né, no Na Língua com a gente, manda pra gente também nas nossas redes sociais, o Primeira Página, siga o Primeira Página, segue aqui o canal do YouTube do Primeira Página também. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Exatamente. Até mais. Até lá. Tchau, gente.